Olha, o presidente Lula anuncia hoje medidas contra a seca no Amazonas. O estado decretou situação de emergência em todas as cidades. O governo tem discutido uma força-tarefa para combater os incêndios florestais. Especialistas afirmam que o governo precisa de uma resposta mais robusta à crise da seca. Estados, municípios e congressos também precisam reagir, segundo esses especialistas. Ô Silvana, mas essa força-tarefa já era para existir, não? Porque agora já queimou tudo. Ô Júnior, veja bem, quando teve o problema lá das enchentes no Rio Grande do Sul, que foram dados vários benefícios fiscais e liberação anterior de valores para poder suprir, etc., eu falei, quase fui espancado aqui, porque eu falei o seguinte, que eu gostaria de ver os mesmos benefícios, as mesmas promessas também para o restante do país. Que isso fosse feito para a seca do Nordeste, que eu ainda falei, esquecendo, gente, olha a situação que nós chegamos. Nós chegamos na situação do norte do país, que em tese é a região mais caudalosa em água, né? Rio Amazonas, vários rios, a gente sabe que no Amazonas não tem estrada, tem rio, a turma lá anda de barco e não tá andando. Eu ouvi falar que a cidade de Manaus está praticamente ilhada, ou você chega de avião ou você não chega, né? Porque os rios secaram. Então, vocês imaginem aquela população ribeirinha, o que não está acontecendo com elas, porque eles tiram a alimentação também dos rios, né? E tiram o ganha-pão deles também dos rios. Então, é claro que isso precisa existir. Gente, evitar queimadas criminosas, isso é claro que a gente tem como fazer. E minorar a situação das queimadas espontâneas por causa do tempo seco, tem que ter planejamento para isso. Agora, a gente vê, vira e mexe, a gente vê os Estados Unidos queimando cidade inteira, aquelas mansões sendo queimadas, na Austrália, mansões sendo queimadas. Quer dizer, é muito difícil combater esse incêndio espontâneo, mas precisa ter frentes para isso, que a gente sabe que um acero aberto, ele contém o resto do incêndio pro lado de lá. Então, tem muita coisa que precisa ser feita. Porque se esse ano nós não tivermos desmatamento feito pelo homem por vontade própria, o que nós estamos tendo de queimada e correndo o risco do Pantanal acabar, né, Júnior? Eu sei que o Pantanal não está na região norte, viu, gente? Antes de vocês falarem que eu sou ignorante, mas o Pantanal está ali na região centro-oeste e nós estamos correndo o risco de perder o Pantanal por conta das repetidas situações de seca que nós estamos tendo. As Queima imagens dos animais são horrorosas. Os animais queimados, enfim. O William, dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aponta que o Brasil registrou quase 3.500 focos de incêndio em apenas 24 horas. Estou falando de ontem para hoje, tá? Desde o início de setembro já são quase 30 mil focos de incêndio registrados no país. Difícil concordo com a Silvana, dificilmente vai conseguir cercar isso tudo. Mas eu tô achando o governo muito lento nessa história. Bom, você começou assim, ó, Lula anuncia hoje medidas contra a seca no Amazonas. A gente está o quê? Há 144 dias sem chuva aqui em Belo Horizonte. E o pior é que nós estamos pagando um salário à ministra de Estado de Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva. Eu falei no nome dessa senhora na semana passada. A gente está vivendo uma tragédia ambiental e ninguém está falando sobre a Marina. Os ambientalistas que gravavam vídeos, né, criticando o governo Bolsonaro na época, falando sobre as queimadas na Amazônia, estão gravando vídeos em função do Paul Watson, o cara que foi preso lá na Groenlândia, enfim, um defensor das baleias. Nada contra o Paul Watson, mas cadê essa turma? Cadê essa voz dos ambientalistas, daqueles que criticavam o governo Bolsonaro? As críticas ao governo Lula, elas não merecem uma atenção especial dos senhores que cantavam musiquinha e faziam todo aquele estardalhaço? Agora o governo fala o seguinte: depois do caos que a gente está vivendo, vem o governo, agora nós vamos adotar medidas. Gente, essa senhora está sendo paga para trabalhar. Ela é o exemplo, né, do enfrentamento às mudanças climáticas, sempre foi muito crítica. E agora? Ninguém vai falar sobre a competência dessa ministra? Será que ninguém vai botar e vai dizer o seguinte: minha senhora, a senhora não está cumprindo o seu papel, vai trocar a ministra? Não, vamos criar agora, no período de chuva a gente vai falar sobre a queimada. Pelo amor de Deus. Eu acho que a gente precisa cobrar também dos governos estaduais, de certa forma, tá? Eu fui em Passatempo no fim de semana, eu fiquei apavorado na beira da Fernão Dias, tá tudo queimado, tá tudo cinza. Será que o governo federal já repassou a verba do carro-pipa pro governo do estado? Vai fazer essa pergunta lá,
E você vai descobrir que eles estavam com dificuldade, que a verba não estava chegando. Então, assim, isso eu recebi direto do governo. Inclusive, eu fiz um convite, eu queria reforçar aqui ao vivo ao governo do estado, manda um representante para falar sobre o repasse de verbas do governo federal para o enfrentamento ao que nós estamos vivendo aqui com as queimadas. Eu não estou nem querendo criticar um e defender outro, não. Acabei de criticar o governo federal sobre isso. Mas eu acho que enquanto a gente não tiver uma conversa mais séria entre os dois entes da federação, a gente não vai conseguir combater. E eu acho que pode entrar, inclusive, as prefeituras nessa história, porque está muito vago. Né? Mas não, você não tem uma ministra para isso na pasta? Sim, eu não sei quem é que tem que fazer, eu não estou discutindo isso. Eu estou só chamando a atenção que não só o governo federal, mas os estados e as prefeituras precisam entrar nessa briga. É uma briga que a gente não está conseguindo dar conta de vencer. Como é que a gente vai fazer? Vai ser só falar teoricamente lá de cima? Não, acho que todo mundo tem que entrar nessa confusão. Pelo menos acredito nisso.